Certo. Eu sou o Henrique Padovani e eu vou apresentar hoje aqui para a disciplina de análise de materiais com feixes de íons, um seminário sobre cintilador. Eu fiz a escolha desse detector e gostaria de apresentar ele. Então, primeiro sobre a agenda, né, o que eu vou estar apresentando aqui. Eu vou começar com uma introdução falando sobre o cintilador de maneira breve, tentar definir o que ele é. Depois um pouco da história, de onde ele surgiu, como que foi o desenvolvimento dele. Depois partir para o funcionamento, de como se utiliza ele, de como ele funciona, as suas partes. Depois de alguns materiais, eu vou falar de alguns materiais de que é feito esses cintiladores, então é uma parte bem importante. Depois outra parte do cintilador, que é a fotomultiplicadora, eu vou falar um pouco sobre ela. E depois as utilidades, as principais utilidades para que se utiliza os cintiladores e, por final, alguns exemplos para trazer para a nossa realidade, né, onde a gente usa no dia a dia esses cintiladores. Então, vamos começar, né, com o que é um cintilador, de tentar definir basicamente um cintilador. Do nome, então, o nome vem o cintilador, a palavra cintilador, de cintilação, vem da variação de brilho ou de cor de fonte de luz. E isso se encaixa perfeitamente com o que ele que é incidido, então o cintilador ele tem um material onde é incidida uma partícula nuclear ou de radiação ionizante. E a partir dessa radiação é feito, esse material gera um raio de luz. Então, é um material que vai receber uma radiação e vai gerar uma luz. Então, ele realiza essa detecção e com essa luz é realizadas as medidas e feitos os experimentos que são necessários. Então, aqui está um esquema básico de como que é um cintilador completo. E o que eu acabei de falar é essa parte de cima aqui, onde mostra um feixe incidindo em cima de um material e um fóton sendo produzido. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre as próximas partes, mas a parte principal é essa. Então, a história, né, do cintilador, de onde começou. Ele é bem antigo, ele começou em 1903, se eu não estou enganado. Ele era feito com filme fotográfico ou sulfeto de zinco para detectar partículas alfa. Então, eram medidas feitas no olho humano. Então, ele até quando ele foi inicialmente desenvolvido, ele ficou 40 anos deixado de lado, porque tu tinha que usar um microscópio, então tinha que ficar manualmente olhando, então era uma coisa bem tediosa, digamos assim. Então ele foi criado em 1903, era utilizado bastante sulfeto de zinco, que foi criado pelo William Crookes, que utilizava o microscópio para observar os feixes de luz, e que foi utilizado com as partículas alfa. E como eu disse, ele não foi muito utilizado até mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, onde daí começou a aumentar a necessidade do desempenho dos instrumentos bélicos, né? Então, principalmente pela fragilidade, a sensibilidade de campo magnético. Então, precisava de um cintilador que funcionasse com eletricidade. E aí, em 1944, foi adicionado aos cintiladores os fotomultiplicadores. Aí sim que, desse momento em diante, é que começou de verdade a se utilizar os cintiladores. Por causa de... Então aqui, voltando naquele esquema do cintilador, eu tinha falado da parte inicial. A parte inicial, então, excide uma radiação e o material transforma essa radiação em luz. Depois, na fotomultiplicadora, é feita a conversão dessa luz
em elétrons, e essa fotomultiplicadora multiplica esses elétrons, gerando então os pulsos de eletricidade. Certo. Então, sobre o funcionamento, né? Como que funciona o cintilador? Então, como eu acabei de mostrar, né? Tem essas duas partes, que é em cima o cintilador e no caso aqui desse esquema, né? Em cima está o cintilador e embaixo está a fotomultiplicadora. Então, um passo a passo. A radiação chega no material, esse material se excita, os átomos e moléculas se excitam e a luz é transmitida até a fotomultiplicadora. Esse sinal, essa luz, esses fótons que é gerados, são convertidos em fotoelétrons, então o sinal é amplificado e analisado na fotomultiplicadora. Então, certo, a gente sabe como ele funciona, a gente precisa saber dos materiais que é utilizado para gerar essa luz inicial, né? Então, é utilizado tanto líquido quanto sólido para fazer esses materiais cintiladores. A energia da radiação, né, que vai ser incidida nesse material, ela tem que ser transferida ao elétron desse material. Então, ele precisa absorver essa energia e essa energia, depois que ele absorve, ele emite em radiação eletromagnética com uma menor frequência. Então, um material ideal para fazer um cintilador, ele tem que ter essas 5 características que eu vou citar aqui a seguir. Só que, assim, é difícil ter um material que tem todas essas condições, sabe? Então, isso aqui seria um cintilador ideal, só que para cada aplicação tem material que melhor se qualifica dependendo aqui de cada uma dessas qualidades. Então, a primeira, né, é transformar toda a energia cinética da radiação em luz detectável. Depois até eu vou falar ali, mas a eficiência de um cintilador se baseia nesse primeiro princípio, de pegar toda a energia incidente e converter essa energia em luz. Então, se tiver um 100% de aproveitamento, ele é 100% eficiente, né? Além disso, a luz produzida ela tem que ser proporcional à energia depositada. Em geral, é esperado que os cintiladores sejam lineares quanto à energia que ele recebe e à luz que ele produz. Então, é uma propriedade bem importante para diversos experimentos que é feito. Além disso, o material ele tem que ser transparente à luz que ele produz. Então, uma vez que incide uma radiação e esse material gera uma luz, ele não pode ser opaco a essa luz, porque essa luz precisa ser propagada para a fotomultiplicadora. E se ele bloqueia essa transmissão dessa luz, ele não serve de nada. Então, por isso que essa é uma qualidade, é uma propriedade que ele tem que ser bem bom nisso, porque vai fazer bastante diferença na sua eficiência. Além disso, ele tem que ter uma boa qualidade ótica, com um índice de refração mais ou menos próximo do vidro, que é de 1,5, e que é possível construir também peças suficientemente grandes para construir o aparato em si para fazer as medições, né? Então, não adianta um material que se consegue em uma escala muito pequena que não é suficiente para tu conseguir incidir a radiação no material. Então, como eu disse antes, mas reforçando, a eficiência de um cintilador ela é definida pela fração da energia de todas as partículas incidentes que é transformada em luz visível. Então, se transforma 100%, ela é 100% eficiente. E claro que isso não existe, mas essa é a maneira que define. Então, os materiais cintiladores, dá para separar ele em 4 grandes grupos.
Tem primeiro os cristais inorgânicos, tem também os cristais orgânicos, no caso o antraceno, eu coloquei uma imagem dele aqui. Tem os plásticos, que é no caso o poliestireno, e também tem os materiais líquidos, que são no caso, por exemplo, o 2,5-difeniloxassol intolueno e o p-dioxano. No caso, tem a imagem de cada um deles aqui. Certo. Então, é bastante utilizado cristais para fazer os cintiladores. E o que acontece? Cristais puros, acontece de o elétron ser excitado até a banda de condução, que faz com que deixa lacunas na banda de valência. Só que o que acontece? Se o cristal é puro, não consegue desexcitar esse elétron. Então, por causa da grande diferença de energia entre essas bandas, se o cristal é puro. Então, por isso que é extremamente comum fazer com que coloca impurezas controladas e conhecidas dentro de cristais puros. Depois eu vou mostrar um pouco mais de exemplos. Então, é bem comum isso porque aí gera um estado de energia na banda proibida, onde não tinha antes. Então, com isso, esse elétron consegue perder energia mais fácil e vai perder menos energia. E com isso vai gerar, então, fótons no comprimento de onda do visível e do ultravioleta, que é exatamente o que a gente quer para fazer a detecção. Então, é mais comum fazer cintiladores com cristais não puros. Ele é propositalmente colocado em impurezas para que possa ter essa geração mais fácil de luz. Então, aqui um esquema que exemplifica o que eu disse. Como os elétrons são excitados, tem a banda proibida, que é muito grande, então acaba que é muito difícil o elétron voltar para a banda de valência, ele tem que perder bastante energia. Só que se cria estados excitados do ativador aqui, que no caso seria as impurezas que é colocada no material, fica muito mais fácil para o elétron perder essa energia e gerar esse fóton de cintilação, que é chamado fóton, que é gerado quando o elétron decai. Agora, falando sobre a fotomultiplicadora. A fotomultiplicadora, então, o objetivo dela são dois grandes objetivos. Converter a luz, receber o fotoelétron que é enviado pela cintiladora e converter em corrente, impulso de corrente. E além disso, não só converter, mas amplificar esse sinal. Então, como eu disse, o material cintilador ele tem que ser proporcional linearmente com a energia que ele recebe. Então, o material cintilador ele tem que ser linear quanto à radiação que ele recebe e a luz que ele gera. E a fotomultiplicadora também. Tudo bem que ela amplia o sinal, ela faz a conversão e amplia, só que ela também tem que fazer uma amplificação linear. Então, e claro, uma fotomultiplicadora ideal, ela tem que ser de alto ganho e de baixo ruído. Então ela amplia bastante e não gera muito ruído nesse sinal que ela está ampliando. Em geral, as fotomultiplicadoras são da ordem de 10⁵ a 10⁶, mas tem de diversos tipos também. Certo. E então, do que é feito, né, as fotomultiplicadoras? Aqui, como tem o esquema aqui, tem um cintilador na esquerda, que seria esse quadrado. Logo após esse cintilador, vai ter um fotocatodo. Esse fotocatodo, ele é o responsável por converter os fótons em elétrons, que é pelo efeito que a gente já está bastante conhecido.
E depois disso é aplicado um campo elétrico aqui nessa parte das séries de dinodos que vão, por emissão secundária, eles vai receber esses elétrons e gerar mais elétrons fazendo uma cascata. Então, por isso que o sinal é amplificado baseado na quantidade de dinodos. Então, vai fazendo efeito cascata, vai aumentando a quantidade de elétrons e no final tem o sinal amplificado. Então, é feito por essa série de dinodos e no final é feita a realização da medida então com o sinal elétrico. Então, partindo para as utilidades, né? A gente tem os cintiladores e ainda naqueles grupos que eu mostrei anteriormente dos exemplos de materiais de cintiladores que eu tenho, então os inorgânicos, ele geralmente é utilizado na detecção de fótons gama. Os orgânicos normalmente são mais utilizados também para fótons gama. Os cintiladores plásticos, eles geralmente são mais usados para detecção de partículas alfa, beta, gama e nêutrons. Enquanto que os líquidos, eles são usados para partículas betas e fótons gamas de baixa energia. Então, em geral, assim, os cintiladores, eles têm bastante sensibilidade à energia. Então, baseado na energia que o material vai receber, ele vai gerar uma quantidade de luz proporcional. E como eu disse anteriormente, tanto o material quanto a fotomultiplicadora, que é a fotomultiplicadora, eles têm que ser linear. Então, assim, dá para ser usado como um espectrômetro. Baseado na quantidade de energia, vai gerar uma quantidade de sinal proporcional. Então, é bastante utilizado como espectrômetro, os cintiladores. Não é a função, ele não é uma das coisas para a qual ele mais é utilizado, mas ele serve também. Ele não é um material. O que eu quis dizer é que ele não é o detector mais indicado para ser um espectrômetro, mas ele também serve para isso. Depois, ele tem um tempo de resposta muito rápido. O que acontece é que quando esse material é excitado, ele atinge um nível excitado e perde essa energia muito rápido. Então, o tempo de resposta e de recuperação dele é muito rápido. Então, com isso, faz com que medidas de tempo, de intervalos de tempos, de séries de evento, seja muito útil para utilizar esse tipo de detector. Então, ele é bem útil para esse tipo de coisa. E, além disso, além de ele ser bom para realizar medidas de eventos, por ele ter essa alta recuperação, é bom também para fazer altas contagens. Então, quando tem alta taxa de contagem, muita incidência de partículas, muito rápido, ele consegue ser bom para contar a quantidade de partículas, porque se tem um tempo de resposta baixo, tu vai ter tu não vai conseguir diferenciar entre uma partícula chegando e outra. Então, como ele é rápido, ele é extremamente útil para esses casos. Também ele serve na discriminação da forma do pulso. Então, tem alguns tipos que é capaz de distinguir a partícula detectada, fazendo as análises do formato de luz que é emitido durante a cintilação. E isso é por causa dos diferentes tipos de mecanismo de fluorescência das partículas, né, que tem diferentes potenciais de ionização. Então, eu trouxe alguns exemplos de cintiladores um pouco mais próximos à nossa realidade, assim. Tem o de iodeto de sódio. Ele era utilizado em diagnóstico de radiofármacos em órgãos e corpo inteiro, e na medicina nuclear. Então, em testes de medicamentos, é extremamente utilizado esse cintilador.
O sulfeto de zinco ativado também, ele é extremamente utilizado. Então, tem as sondas de sulfeto de zinco para medição de contaminação superficial, né? No caso, as partículas alfas. Ele é bastante utilizado. Então, era isso que eu queria falar sobre cintiladores. Eu agradeço a atenção e qualquer dúvida eu estou em contato. Tem algumas referências que eu utilizei aqui para essa apresentação. E é isso, eu agradeço. Um abraço.